Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre Carlos Drummond de Andrade e sua obra Alguma Poesia. Drummond nasceu em 31 de outubro de 1902 em Itabira, nas Minas Gerais, e morreu em 17 de agosto de 1987 no Rio de Janeiro. Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista. Fez parte da segunda geração do modernismo e considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond utilizou a liberdade linguística, o verso livre, as temáticas cotidianas. Mas ele vai além. A sua obra traz o lirismo, humor, reflexões sobre o amor e a morte, ironias e até mesmo o sensualismo. A sua carreira poética pode ser dividida em 4 fases. Cada uma delas é composta por obras que nos permitem acompanhar a sua evolução, seus temas e sua visão de mundo. Na primeira fase, a que vamos nos ater no momento, tem como características o pessimismo, o isolamento, o individualismo e a reflexão existencial. Nota-se nessa fase o desencanto em relação ao mundo. Em 1930, ele publica o volume Alguma Poesia, abrindo o livro com o poema de 7 fases, que se tornaria um dos mais conhecidos. Também o polêmico No Meio do Caminho, Cidadezinha Qualquer e Quadrilha. Essa obra contém 49 poemas e muitos deles micropoemas, reunindo produções do autor entre 1925 e 1930, e tem sido considerado como elo de ligação entre a primeira e a segunda fase do nosso modernismo. Então, vamos agora analisar algum desses poemas dessa obra maravilhosa? Alguma Poesia, Carlos Drummond de Andrade, um poeta à frente do seu tempo. Alguma Poesia foi a primeira obra publicada de Drummond e essa publicação ocorreu em 1930. Com recursos próprios do autor, publicou uma tiragem de 500 exemplares. Alguma Poesia foi um marco da literatura brasileira. Mas afinal, quem foi Drummond? Drummond foi um poeta modernista, funcionário público, homem discreto e de imensidão interior. E tal imensidão é revelada em suas produções. Drummond é considerado um gênio da poesia brasileira. Foi um emblemático e expressivo poeta brasileiro. O contexto histórico da obra é o seguinte: o século XX, pleno modernismo e a Semana da Arte Moderna. O século XX foi um período que se notabilizou pelos inúmeros avanços tecnológicos, um período de reviravoltas em relação ao poder. Era da técnica fragmentada, em que perde-se a visão do todo, e Drummond expõe essa realidade em seus poemas. O modernismo é latente pelas rupturas no que diz respeito a criar e ao fazer literatura, fazer arte. Drummond é fortemente influenciado pela Semana da Arte Moderna, no que tange às rupturas de padrões e à quebra de paradigmas ao produzir arte. Em Alguma Poesia, Drummond exibe uma nova forma e original de ver o mundo e de ver-se a si mesmo. Há novidade nos temas, no estilo e na estrutura da obra. Drummond se diferencia daquilo que é erudito ou convencional e passa a imprimir em suas produções as suas peculiaridades, o seu jeito muito próprio de escrever e de fazer arte literária. Características da obra de Drummond: adota a forma livre do verso, desprendido da regularidade silábica e despreocupado com as rimas. Tem-se aí um Drummond livre no que tange à escrita, pois ele não vai seguir ou se restringir a padrões, e sim deixar fluir o fazer literário. Drummond escreve fora dos padrões da sua época. Usa a linguagem do dia a dia, que é uma linguagem despretensiosa, escreve com ironia e humor, e deixa evidente uma identidade genuinamente brasileira. Nos poemas de Drummond, encontra-se a estética modernista, os procedimentos de vanguarda, a linguagem coloquial, o poema piada e uma preocupação com os temas brasileiros. Em especial, a ironia. Ela está presente em todos os poemas de Drummond. Em toda a sua obra, Drummond articula muito bem entre a ironia e o humor. Em meio a visões melancólicas, sentimentos contraditórios, pessimismo do poeta e experiência de eterno deslocamento. Os poemas de Drummond estão recheados de sentimentos profundos da natureza humana, e o pessimismo aparece como uma denúncia de uma realidade nada atenuada pelo autor. Há 2 marcas na poesia de Drummond, que são a percepção dramática ou bem-humorada do desencontro e a visão obsessiva do obstáculo. Drummond usa o humor para retratar a realidade, para brincar com o viver, que nem sempre é aprazível.
também usa dos obstáculos da vida como inspiração e composição de seus poemas. Drummond prescinde da metáfora, o que significa que é raro encontrar a metáfora em alguma poesia, cuja linguagem é direta. Drummond escreve sem rodeios, expressa diretamente suas inquietações. Drummond consegue transformar uma linguagem direta em arte poética. Ele transforma em arte o que é corriqueiro, o que por muitos passa despercebido. Vamos à leitura do poema Sete Faces de Drummond e lancemos sobre ele um olhar crítico. Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Em termos gerais, as linhas mestras da obra de Drummond estão presentes nesse poema, como se delineasse sua identidade artística. Atente para a palavra gauche, que é uma palavra francesa e significa esquerdo, revelando um determinado pessimismo. Ela toma um sentido muito próprio no poema de Drummond, como aquele que não deu certo, aquela pessoa atrapalhada. Drummond expõe, então, sua própria vulnerabilidade. Nesse poema, Drummond vai daquilo que é muito objetivo àquilo que é muito subjetivo no ser humano. Isto é, as várias facetas do que compreende o ser humano. Uma estrofe destoa da outra, o que remete ao ser humano fragmentado. Fragmentado em relação a ele próprio e aos outros como um todo. Drummond, ao falar dele, fala de todos nós, no que diz respeito à desintegração do ser humano e à divisão que o sistema desse mundo nos acomete. Na penúltima estrofe fica evidente a ironia, pois apesar de usar a rima, se opõe a ela ao dizer que ela não é a solução. Na última estrofe, o eu lírico remete a um certo brasileirismo, a uma certa boemia. Em suma, temos nesse poema a observação desencantada do homem e dos fatos que o envolvem. Agora vamos ler o tão famoso poema No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Percebe-se nesse poema a visão obsessiva pelo obstáculo e pelas dificuldades da vida, em que as pedras representam os obstáculos ou os problemas da vida. Os versos Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas transmitem uma sensação de cansaço por parte do autor e do acontecimento que ficará sempre na memória do poeta. Atente-se agora à leitura do poema Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tem-se aí uma única estrofe com 7 versos, ou seja, uma redondilha maior, sem rimas ou sílabas métricas. Drummond trata um tema universal, um tema inerente à humanidade, que é o amor. Denuncia as evidências dos descompassos do amor, dos desencontros, dos desejos não realizados, dos amores e dos dissabores do amor. Aborda a frustração das expectativas em relação ao destino e do amor não correspondido.
E o desfecho com Lili, que não amava ninguém, denota que seu desprendimento culminou no casamento. Isto é, a percepção dramática ou até bem-humorada do desencontro ou das controvérsias da vida. Drummond usa o poema para expressar e explicar a existência humana. Drummond transborda os seus poemas com as angústias e sentimentos que são inerentes a qualquer ser humano. Também deixa fluir em suas produções o ser e agir brasileiro. Temos então a identidade genuinamente brasileira na literatura. Suas produções escancaram as sutilezas, as dores, as angústias, amores e os desdobramentos do que é ser humano. Em resumo, o livro Alguma Poesia contempla o sentimento do mundo, a forte presença do Brasil, a tentativa de explicação da própria existência, contendo o indivíduo em toda a sua grandeza e vulnerabilidade. Alguma Poesia é uma surpresa agradável, recheada de emoção, que por mais profunda, não se destoa em derramamentos líricos. Delicie-se com Alguma Poesia, experimente a arte drummondiana e boa leitura. Bom, gente, hoje vimos um pouco sobre a obra Alguma Poesia do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, essa obra que foi dedicada ao poeta e amigo Mário de Andrade. O poema Piada de Drummond foi, antes de mais nada, um desabafo de um tímido que procurava disfarçar no humor os sentimentos que o amarguravam. Esperamos ter contribuído um pouco para a compreensão desse gênio da literatura que foi Carlos Drummond de Andrade e a sua obra Alguma Poesia. Um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau.